Boa tarde a todos, tudo bem? Tudo bem, doutor Sandro? Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindas. Deixa eu agradecer a participação de todos os alunos, né, que se inscreveram. Eu sou Sandro Vasconcelos, sou diretor do CTC da CDC, do nosso Centro de Treinamento e Capacitação. É com muito prazer que eu apresento essa live, né, da doutora Letícia e da doutora Ângela, sobre materiais bioativos em dentística restauradora, que é uma parceria da Chofu com a CDC. Então, vou falar primeiro da doutora Letícia Arima, especialista em odontopediatria pela PUC do Paraná, mestre em saúde coletiva também pela PUC do Paraná e doutoranda em odontopediatria pela FAUSP e consultora técnica da Chofu. E a doutora Ângela Cordeiro Zaine, ela é cirurgiã formada pela USEC Unisa em 99, consultora técnica da Labor Dental desde 2011, fez treinamento pela Chofu nos Estados Unidos em tecnologia bioativa em resinas Beautiful e Flow Plus em 2016. Ele é da Chofu Brasil desde 2019. Tem curso de aperfeiçoamento em odontologia estética pela São Leopoldo Mandic, curso de aperfeiçoamento e restaurações diretas e indiretas pela FOP Unicamp, e curso de imersão em resinas compostas, dentes anteriores e posteriores pela PCD de Piracicaba. Então, é com muito prazer que eu recebo vocês aqui, desejo uma ótima aula a todos, e eu vou ter que atender, vou ter que sair, mas de vez em quando eu vou entrar para ver se eu aprendo alguma coisa com vocês, que eu tenho certeza que vai ser uma aula bem rica e bem produtiva. Tá joia? Muito obrigada, doutor Sandro. Nós que agradecemos. É uma honra, tanto para mim quanto para a Letícia também estar com vocês. E agradecemos muito a oportunidade. Muito obrigada. A gente que agradece a parceria e sucesso para vocês. Tá joia? Muito obrigada. Uma boa aula a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, eu vou começar então, Diego, a fazer o compartilhamento aqui para a gente apresentar. Fica à vontade, doutora. Vamos esperar um pouquinho que ela já entra já. Às vezes o compartilhamento demora um pouquinho, a apresentação da tela, né? Às vezes demora um pouquinho. Pronto. Vocês conseguem ver? Sim, perfeitamente. Sim? Então, perfeito. Diego, a gente pode começar? Fica à vontade, a aula é de vocês. Muito obrigada. Pode. Então, uma boa tarde a todos, né? Como já nós fomos apresentadas pelo Dr. Sandro, meu nome é Ângela, sou uma das cirurgiões dentistas consultoras técnicas da empresa Chofu Brasil. Então, no meu nome, no nome da doutora Letícia e da empresa, agradecemos muito a oportunidade de estar com vocês. E nessa tarde nós vamos, então, falar um pouco, né, sobre os materiais bioativos em dentística restauradora, né, toda a tecnologia Jaimer envolvida nesses materiais. E a gente vai começar um pouquinho aí iniciando com vocês, né, numa breve apresentação. Nós escolhemos algumas fotos, né, então eu vou me apresentar primeiramente, a Letícia vai discorrer os slides restantes e a gente vai fazer uma interação super legal aí para com vocês e sempre fazendo um bate-papo mesmo, né, Letícia? A gente quer deixar todo mundo à vontade, se vocês tiverem qualquer questionamento. Então, eu quis mostrar para vocês algumas fotos, né, bem aqui no meio, na parte inferior, é a minha foto na Chofu Dental Corporation, Estados Unidos, onde eu fui para fazer treinamento de uma linha específica das nossas resinas. Aqui, na parte superior do lado esquerdo, eu estou com o Randy, que é o diretor dos Estados Unidos, a Edneia, que é a nossa companheira da Chofu. Aqui no meio, eu estou em um dos hands-ons que eu ministrei pela empresa, né? Nosso encontro aqui na Chofu Academy, com um grupo de professores parceiros, e eu com o Tomomi aqui. Então, a gente tem aí as nossas recordações de momentos de trabalho que guardamos no coração, né? Então, eu vou passar agora
a palavra para a doutora Letícia. Letícia, bem-vinda, viu, minha querida amiga? Gente, então, boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer à CDC, né, o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando, né, um pouco da nossa experiência e essa apresentação com vocês. A ideia mesmo é que seja, não sei nem se uma palestra, mas um bate-papo assim mais informal, né, para vocês ficarem à vontade, para tirarem dúvidas depois também. Meu nome é Letícia, eu gosto além de fazer parte da equipe do time da Chofu, eu também sou clínica, né? Tenho consultório, gosto de atender, não só dentro da minha especialidade, a gente acaba estendendo um pouco também para os pais das crianças, né? Acaba atendendo os adultos também. Eu tenho uma ligação com o envolvimento acadêmico, então aqui embaixo a gente tem um pouquinho do nosso grupo de pesquisa, onde todo mundo trabalha na mesma linha, sob orientação do professor Marcelo Bonecker. Lá também a gente realiza alguns atendimentos odontológicos na própria FOUSP, com linhas de pesquisa. Então, quis trazer aqui um pouquinho do meu dia a dia para vocês também. Pode passar, Ângela. A gente está com a apresentação compartilhada, né? Então, a Ângela que está mexendo os botões aí. Então, só um roteirinho do que vai ser discutido hoje para vocês. A ideia é trazer um breve conceito sobre o que é bioatividade e o que faz esses materiais bioativos, né? Que tem despertado tanto interesse, principalmente nos últimos anos, dentro dos materiais da Chofu. Trazer um pouco do histórico e do desenvolvimento da tecnologia Zymer, que é exclusiva da empresa, né, e como esses materiais podem beneficiar os nossos pacientes, e as aplicabilidades clínicas, né, a apresentação para vocês verem a carinha do material, composição, como que eles são comercializados, né, as indicações, para vocês conhecerem também. Então, aqui a gente deixa uma pergunta embaixo para você, o que é bioatividade, né? Se vocês já ouviram falar sobre essa palavra, né, alguma vez, com uma ligação do segmento odontológico, o que vocês já ouviram falar disso, né? Se quem teve a oportunidade de ir para o CIOSP também conhecer um pouquinho mais sobre materiais bioativos, outros materiais, o que vocês já ouviram falar sobre isso? Pode passar, Ângela? Então, aqui, buscando um pouquinho do histórico desse termo, né? Esse termo, material bioativo, ele foi primeiro introduzido pelo Dr. Larry Hent no final da década de 1960, né? Porque coincidiu ali com a volta dos soldados da Guerra do Vietnã e muitos desses soldados, eles se encontravam mutilados, tiveram seus membros amputados, né? Então, houve essa necessidade de uma procura de um material que fosse bioativo, né, que pudesse ter esse vínculo vivo com os demais tecidos do corpo e um índice menor de rejeição, né, porque até então todos aqueles materiais testados estavam sendo rejeitados pelo organismo, né, então ele estudou muito, ele desenvolveu o primeiro biovidro, que é esse vidro de sílico fosfato de cálcio, que era um material completamente sintético e poderia se ligar quimicamente ao osso ali, né, então muito se deve a este doutor. E se tratando da parte dentro da odontologia, pode passar para o próximo, Ângela? A gente tem se discutido muito, né, dentro da Chofu e também com os professores parceiros, essa ciência dos 3 Bs, né? E antes de chegar nos materiais bioativos, um termo que é muito mais comum para nós, né, desde a nossa formação acadêmica, é o termo biocompatível. Que o que é? É uma propriedade, né, de um material que não vai causar danos ou rejeição no sistema biológico onde ele é introduzido, né? Então, se eu vou escolher um material para o meu paciente, eu quero que ele seja biocompatível, eu não quero que ele seja tóxico nem carcinogênico, quero que ele tenha uma boa biocompatibilidade naquele tecido pulpar, que eu vou depositar meu material de proteção, né? Então, é um termo mais comum que a gente já espera que esse material que nós formos escolher seja. A segunda propriedade é o biomimetismo, né? Essa propriedade de um material imitar algo da natureza e que seja natural. Hoje a gente sabe que existe uma gama, né, uma escala infinita de cores que nós podemos utilizar, principalmente nas resinas, restaurações estéticas dos nossos pacientes,
Então, muito já se atingiu, né? Antigamente a gente tinha as restaurações em amálgama, que não eram biomiméticas, e hoje a gente já tem essa parte de resinas, né, e materiais restauradores muito bem desenvolvidos e estéticos. E um terceiro termo, que é onde a gente chega nos materiais bioativos, né? Na verdade, material bioativo já existe há muito tempo, né? Mesmo dentro da odontologia, o hidrogel de cálcio, por exemplo, é um material bioativo. E o que se entende dele? É um composto que ele vai ter um efeito ativo sobre um organismo vivo, tecido ou célula. Ele não é um material inerte, ele tem uma interação com o meio, com o tecido adjacente que ele está sendo depositado. Né? É muito comum nós ouvirmos mais os compostos bioativos na área da nutrição, que eles falam muito sobre compostos bioativos nos alimentos, né? E dentro da odontologia, essa é a ideia, né? Há um material que tem essa interação e liberação de íons, que tem uma troca com o meio, portanto, ele não é inerte, ele tem uma função muito maior ali no lugar onde ele está sendo aplicado, tá bom? Então, tudo isso é porque a gente fica refletindo, né? Tantos desafios e situações clínicas na nossa prática odontológica, né? Nós, dentistas, que atendemos o paciente ali na cadeira, no dia a dia, tantos casos complicados, às vezes, que demandam que a gente fica pensando em como resolvê-los, né? Aqui a gente separou alguns, só para ilustrar, né? Angela, pode passar o próximo. De algumas dificuldades e desafios, né, que nós enfrentamos. Então, por exemplo, as microinfiltrações, justamente ali na interface dente com restauração, né, desenvolvimento de lesões secundárias de cárie, a própria taxa, né, de adesão da própria restauração, também às vezes é uma dificuldade do dentista resolver. Outro caso bastante comum, né, principalmente nos nossos pacientes ansiosos ou pacientes com problemas parafuncionais, aquelas lesões cervicais não cariosas, a gente tem essa dificuldade de restaurar também. Ou também, né, muito mais simples, doença cárie, né, manchas brancas ativas, pacientes que removeram os seus, né, aparelhos ortodônticos, aqui está bem típico com aquelas manchas ao redor dos braques que foram removidos, pacientes com problemas periodontais, né, então, assim, é uma gama de problemas que vão aparecendo no dia a dia do nosso consultório, a gente tem que resolver e a gente pensa no nosso diagnóstico, nosso planejamento da melhor forma possível. Tudo dentro disso, para quê? Porque a gente pensa que o sucesso desses tratamentos depende muito de uma tríade, né? Não depende só de um bom material ou de uma boa formação, né? Mas de uma tríade. Então, primeiro seria o operador, nós, né? Nós dentistas, que somos os artistas, né? Que vamos estar ali resolvendo esses problemas dos nossos pacientes. Então, por isso que nós acabamos investindo, né? Em cursos, em formações, em especializações, em um consultório, né, todo um ambiente equiparado, com tecnologia, com auxiliares, com funcionários, né? Aqui a gente colocou para ilustrar uma foto até de um consultório europeu, que não é mais a nossa realidade, né? Trabalhar sem, no mínimo, um face shield e biossegurança completa, mas é para mostrar que o operador é muito importante dentro dessa tríade para um sucesso clínico, né? Assim como toda a organização da mesa, né? A competência ali de ter uma equipe toda preparada para esse atendimento. A segunda ponta do triângulo seria a escolha de material, que são nossas escolhas, né? Nós vamos lá e demandarmos esse material. E hoje, ali é uma foto para ilustrar, a gente vai na Dental, a gente pega um catálogo, existem milhares de materiais, né, dos mais variados tipos, fora os lançamentos que vão sendo, né, aparecendo a cada mês, e às vezes são materiais que também estão sendo realizados pesquisas com eles, né, nem todos ainda têm evidências, então o material hoje em dia a gente vê que a maioria deles já atingiram aquele nível excelente, né? Já são já tem o mínimo de tudo que a gente espera de um material, né? Lógico que tem alguns que vão ter alguns diferenciais que podem fazer toda a diferença nesse benefício para o nosso paciente.
que é a nossa terceira ponta do triângulo ali, o nosso propósito maior, que vai ser o grande beneficiário de receber esse tratamento, esse material que a gente está escolhendo e tratando nele também. Né? Então, por isso que tem a estrelinha ali, porque o objetivo também da Chufu, da empresa como um todo, foi sempre desenvolver um material pensando, né, no último consumidor, que é o paciente. Hoje em dia, a gente vê muito essa questão da procura dos atendimentos, né, primeiramente por uma doença, né, ou o paciente está com dor, né, uma dor aguda, espontânea, um desconforto, uma sensibilidade, né, às vezes muito você tem procurado ainda, primeiramente por causa da doença, né, em segundo, muito por um desejo, por uma questão estética, uma insatisfação com forma, tamanho, cor, né, alinhamento dos dentes. E por último, né, mas não menos importante, que aliás é a área que eu mais gosto, que é a da prevenção. Então existem, principalmente não só dentro da área da odontopediatria, das outras áreas também, uma procura por uma prevenção maior, né, inclusive no Brasil. Então, a gente também tem que estar atento a isso, né, e buscar isso sempre nos nossos atendimentos. Então, só para refletir, né, diante de todo essa situação que nós vivemos no nosso dia a dia no consultório, né, na nossa faculdade, enfim, no ambiente odontológico que a gente trabalha, o que vai pesar, o que é importante para mim, como cirurgião dentista, na escolha de um material, dentre tantos, né, que eu vou colocar, aplicar ou comprar para o meu consultório para eu usar no meu paciente, né? Então, a gente acaba pesando algumas coisas, né, que para a gente é mais importante. E dentro disso, né, é para apresentar para vocês a tecnologia Giomer, né? Então, para a gente chegar lá, um breve histórico da empresa para vocês. A Chufu é uma empresa quase centenária, né? Daqui 2 anos ela vai completar 100 anos. E ela é uma empresa muito tradicional, com um afinco para se aprimorar dentro da tecnologia japonesa, né, principalmente na área de cerâmicas. Então, essa primeira fábrica deles no Japão foi fundada ali em 1922, tem essas fotinhas para ilustrar aqui. Então, o lema sempre foi muita tradição e qualidade, né, e essa qualidade já é muito antiga. A título de curiosidade para vocês, além da matriz no Japão, que fica na cidade de Kyoto, ela possui outras redes ao redor do mundo, né? Como nos Estados Unidos, que é onde a Ângela teve a oportunidade de conhecer, né, Ângela? Na Alemanha, em Singapura, no Reino Unido, na China e aqui no Brasil, que ela é presidida pelo Dr. Tomomi Harashima, que é dentista também. E para vocês entenderem um pouquinho melhor como chegou essa tecnologia Giomer dentro da Chufu, né? Tudo começou com este senhor muito simpático, que é o Toshiyuki Nakatsuka. Ele se auto-intitula Mr. Giomer, que é o nome da tecnologia. Ele tem a formação de químico e começou a pesquisar e desenvolver esses projetos lá no Japão há muito tempo atrás, né? Começou a estudar partículas de vidro, resinas compostas, por volta de 1987, né? Hoje ele é o diretor-geral executivo no departamento de marketing lá da Chufu Japão. E depois de anos de estudo, mais de uma década de estudo, ele se aprofundou nessas pesquisas, dando origem a essa tecnologia das partículas SPRG, né? Então, em 2000, acho que na seguinte a gente tem uma linha do tempo, eles conquistaram, né, essa documentação dessa patente, dessa partícula japonesa, dessa partícula SPRG, em 1999, né? Sendo que em 2000 foi lançada a primeira resina bioativa Beautiful 1 para o mundo, né? Em 2005 já vieram as resinas injetáveis bioativas. Em 2014 já se conseguiu vários estudos com acompanhamentos clínicos, né, de sucesso clínico com o uso dessas resinas, né? Então acompanhamentos com mais de uma década nos pacientes. Em 2015, esses produtos chegaram ao Brasil, né? Foram introduzidos aqui esses produtos com essa tecnologia. Em 2018, assim, conquistou uma publicação bastante importante dessa tecnologia numa das revistas mais renomadas da área da saúde, que é a revista Nature, e também foi o estabelecimento da sede da Chufu aqui no Brasil.
né? Então, desde então, tem se despertado muita curiosidade, muito interesse por parte dos profissionais em saber um pouquinho mais como que funciona essa tecnologia, né? Então, ela é uma tecnologia bioativa baseada nessas partículas SPRG, que significa Surface Pre-Reacted Glass, né? Que é um vidro com uma superfície que ela é pré-reagida, ela é exclusiva da Shofu, né? Então, vocês encontram essa tecnologia com tecnologia SPRG ou partículas SPRG, que tem a liberação, então, inteligente de 6 íons, que a gente vai explicar para vocês conhecerem um pouquinho melhor o porquê desses 6 íons. Então, aqui a gente costuma falar, né? Nossa, a gente vê a carinha da partícula, né? Os íons, e fala assim, como que isso é introduzido dentro dos materiais, né? Então, assim, estamos falando de nanotecnologia, né? Uma tecnologia invisível, né? A gente coloca aqui um trocadilho, o invisível pode nos beneficiar, né? Temos discutido tanto sobre essa questão de um inimigo, né, invisível que estamos lidando nessa pandemia, que é o vírus, né? E a gente não enxerga e ele está presente, inclusive não sabemos essa forma de transmissão, né, direito. Então, o invisível ele pode tanto nos gerar medo quanto também trazer benefícios, né? Como é o caso, por exemplo, da rede de internet. A gente não vê a rede acontecendo, né? Mas ela existe e possibilita ali trocas, conexões, né? Ligações, aulas. E assim é a nossa tecnologia também, né? Ela é invisível, mas com benefícios a curto e principalmente a longo prazo, né? Então, a gente vai conhecer um pouco também das evidências que sustentam isso. Então, essa tecnologia, ela consiste nessas partículas que permitem uma liberação e uma recarga de íons. São 6 íons que são liberados, que são o sódio, o borato, o alumínio, o silicato, o fluoreto e o estrôncio, né? E a gente é um sistema bioativo completo, porque ele atua tanto na prevenção, né, de desequilíbrios, então, assim, desequilíbrios de pH na cavidade bucal, prevenção de algumas doenças mais comuns, e também na restauração, porque permite uma restauração completa, restaurando forma, função, cor, e também na manutenção, né, da longevidade de todos esses tratamentos do nosso paciente. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor como que essa tecnologia foi introduzida dentro de alguns materiais da Shofu, a gente traz para vocês uma analogia dentro das resinas, né, Angela, que fica um pouquinho mais fácil de entender. Isso, com certeza, Letícia. Obrigada aí pela tua bela explanação sempre. E os materiais que contêm essa tecnologia Zymer, né, na verdade, essa tecnologia ela existe sendo empregada tanto nos materiais restauradores quanto nos materiais preventivos da Shofu, né? Mas para que a gente possa explicar a vocês, nós tomamos como exemplo o emprego dessa tecnologia Zymer dentro dos materiais restauradores, né? Mas antes de entrar nessa tecnologia, a gente vai lembrar um pouquinho a composição das resinas, uma composição básica de uma resina composta, para aí sim a gente entrar na parte da carga das resinas, que na verdade é onde consiste todo o trabalho em relação à tecnologia Zymer, né? Então, nós sabemos que uma resina é composta pela matriz, né, que nós chamamos de monômero, com as substâncias mais comuns, bis-DMA, UDMA, TGDMA, né? A matriz resinosa é a porção que é mais responsável pela viscosidade do material, né? Nós temos também as partículas inorgânicas, que são essas partículas mais azul escuro, né? Então, de diversos tamanhos, que normalmente são partículas de vidro, né? Nós chamamos de porção inorgânica da resina composta. E a gente tem, unindo essa porção inorgânica à matriz resinosa, a gente tem o agente de união, que é o silano, né? E temos também outras substâncias presentes, como iniciadores, inibidores, pigmentos e outros componentes, né? Para que eles melhorem as qualidades ópticas e mecânicas do material. Agora, a gente vai começar a entender um pouquinho como é que funciona o Zymer, né? Como, enfim, essa tecnologia foi empregada nesses materiais de restauração e prevenção. Então, a Shofu,
ela pensando em desenvolver essa tecnologia, ela desenvolveu, como a Letícia falou, ela sempre teve uma tradição muito grande em cerâmicas, né? A Shofu já é uma empresa de muita tradição nisso. Mas a Shofu, para desenvolver essa tecnologia, ela fabrica o seu próprio vidro. Então, ela não compra vidro de nenhuma outra empresa, não, ela faz o seu vidro, né? E esse vidro passa por uma série de processos para que ele seja, então, incorporado, né? Aí esse vidro vai ser fabricado, ele vai ser derretido, moído, incorporado nos materiais restauradores, né, de acordo com tamanhos diferentes, de acordo com o material onde ele vai ser empregado. Se for em material restaurador, se for em material preventivo, na verdade são 3 tamanhos diferentes, né? O que é interessante é que esse vidro, ele é um vidro multifuncional, um vidro especial, né, que vai passar por alguns processos para que ele possa, enfim, representar essa tecnologia que nós chamamos de Geimer, né? Como é que funciona? Então, a gente tem aqui as partículas de carga, então toda a carga dos materiais da Shofu, ela é do vidro especial fabricado pela Shofu, né? Porém, parte dessa carga vai se tornar a partícula SPRG. Não é toda a carga de vidro que vai ser SPRG, somente algumas partículas, né? E no que consiste, então, essa tecnologia? Essas partículas de carga formadas, elas vão receber um tratamento de sílica primeiro, né? E depois desse tratamento de sílica, elas vão receber o ácido poliacrílico. Recebendo o ácido poliacrílico, a gente tem a formação de uma estrutura que nós chamamos de trilaminar, né? Onde a gente tem o núcleo do vidro, que é um núcleo que com essa estruturação trilaminar, esse núcleo vai ficar protegido, né? Mantido longe da degradação ao longo prazo. Então, essa estrutura, nós vamos ter a camada interna, que é o núcleo de vidro, né? A camada amarela, que nós chamamos de iônica, e a camada externa é a superfície, que nós chamamos de SPRG, né? Então, nesse diagrama, aqui do canto direito, vocês podem perceber que eu tenho o núcleo de vidro, a camada iônica e essa estruturação final, que aqui ela é representada por permeabilidades, né? Que na verdade nós estruturamos como permeabilidades em escala nanométrica, né? Por quê? Porque esses íons que estão dentro dessa camada iônica amarela, eles vão ter toda essa passagem, né? De dentro dessa estrutura SPRG para o meio. Então, dessa forma, a gente tem essa estruturação. Então, esse desenho esquemático, ele é de uma partícula SPRG, né, que nada mais é do que uma partícula do vidro especial exclusivo da Shofu e que passa por determinados processos de modificação. Então, parte da carga desses materiais é que recebe a sílica, recebe o ácido poliacrílico e se torna essa estrutura, então, como a doutora Letícia falou, capaz de liberar, né, os íons, os 6 íons diferentes. O flúor, além de mais 5 íons, né? Então, na verdade, é uma estrutura extremamente resistente, né? Ela não tem nenhum tipo de solubilidade, ela não é diferente de nenhuma outra resina no aspecto de resistência, de capacidade de se adaptar, de coloração, enfim, a gente vai ver isso mais para frente, né? Mas é mais para passar para vocês que não existe nenhum tipo de modificação de resistência dessa partícula, por ter passado por esses processos, né? E aqui sim a gente tem o desenho esquemático, né, da carga, por exemplo, né, de uma resina, onde a gente tem partículas já trilaminares aqui, que são as SPRG, em tamanhos maiores e menores, e demais partículas de carga do mesmo vidro especial, porém que não passam pelo processo pré-reagido. Esse processo, a Letícia há de concordar comigo, né, ele é bastante complexo, né? Então, para a gente resumir isso, não é tão fácil assim, mas a gente tentou deixar de um modo mais didático, né, para poder passar a vocês de uma forma bem fácil, né, compreensível, as etapas que nós passamos aí através dos processos de criação da partícula, tá? Então, como resultado de toda essa tecnologia exclusiva da Shofu, que só existe nos nossos materiais, a gente tem uma série de benefícios para o nosso paciente, né? Então, a gente tem uma minimização do crescimento bacteriano, então a placa bacteriana agregada
sobre os dentes restaurados com esses materiais, ela é sensivelmente menor, né? A gente tem a prevenção de lesões de cárie secundária, a gente tem uma modificação do pH, né? Essas partículas, elas têm a tendência de aumentar o pH do meio, então a gente tem um aumento da remineralização, diminuição da desmineralização, e a Letícia, ela vai conseguir falar para vocês um pouquinho mais pormenorizado sobre cada íon. Isso que é interessante, a gente conhecer cada íon, né, Letícia? E o papel que eles, então, vão desempenhar dentro dessas estruturas. E como a gente vai fazer um trabalho bem dinâmico aqui, agora eu passo a bola de novo para a Letícia. Vamos, Letícia? Obrigada. Então, né, porque quando a gente conversa com o Nakatsuka, né, ele tem todo esse entusiasmo de explicar tudo sobre a tecnologia, que ele teve todo o cuidado de desenvolver com a equipe dele. Ele sempre fala que tem um porquê de ter se escolhido esses 6 íons, né? Então, quando a gente fala de outros materiais bioativos que têm essas trocas, nenhum deles tem esses íons que foi ele que escolheu, né? Que é realmente muito especial. Então, o primeiro deles é o sódio, né? O sódio ele atua muito no efeito de tamponamento e ele também é um catalisador de todas as reações químicas que vão acontecer. Então, naquela camadinha lá que a gente explicou, a camada iônica, que é onde os íons vão ficar, eles ficam agrupados com o sódio. Então, quando eles forem liberados, o sódio vai junto também, né? Então, ele atua muito nessa função de neutralização de ácidos, juntamente com o fluoreto, né? Então, existem já essas evidências científicas mostrando que num rápido, né, numa brusca queda de pH ali, no desequilíbrio da cavidade bucal, essa liberação ela já é inteligente e controlada também. Tem um vídeo muito interessante, que acho que é o próximo slide, Angela, que até quando o professor Nakatsuka ele consegue visitar as universidades, acho que é isso. Eles levam essas amostrinhas, né, contendo um ácido lático, então um pH bastante baixo, né, e eles fazem esse teste colocando algumas partículas SPRG, então ácido lático indicado aqui com essa cor, né, e o pH neutro que seria esse verdinho. Então eles colocam algumas partículas SPRG como tem nesse papel aqui, para comparar como é rápido essa neutralização de ácidos, né? Então, assim que é depositada uma quantidade X ali de partículas, essa reação já começa a acontecer imediatamente. Vocês vão vendo que ele vai mudando de cor ali, vai tornando mais verdinho, mais para o básico, né? Em comparação das duas soluções, né? Então, existem vários estudos até com tanto de concentrações ideais, né, para se conseguir otimização dessa propriedade, mas é só a título de curiosidade para vocês verem, né? Um outro íon extremamente importante é o boro, né? O borato, ele traz um efeito antibacteriano, né, que inclusive ele foi evidenciado naquela publicação na revista Nature, que tem ali embaixo, então, com essa propriedade de diminuir, né, minimizar a adesão de bactérias, né, cariogênicas, principalmente o Streptococcus mutans, sobre essas superfícies restauradas com esses materiais, né? Nessa microscopia eletrônica acima, vocês conseguem ver essa comparação muito bem evidenciada, né? Então, do lado esquerdo, a gente tem uma superfície restaurada com a resina contendo as partículas de Diamer, né? Então, menos adesão bacteriana. E ao lado, né, depois dessas imagens, depois de 24 horas sem escovação, essa adesão de Streptococcus muito mais aumentada, né? Ele também foi comprovado, né, um efeito antifúngico. Teve um grupo aqui do Brasil, né, na Unesp de São José dos Campos, que fizeram estudos com Cândida, né? Aliás, eles viram não só da Cândida albicans, como outros tipos de Cândida também, minimização da proliferação de fungos. Ele também promove a formação óssea e também potencializa a ação do estrôncio. Então, o borato, né, a professora Daniela Rios, que é uma das professoras parceiras e que teve a oportunidade também de ir para o Japão se aprofundar na tecnologia, juntamente com o professor Carlos e a professora Alessandra, ela sempre lembra também
nas aulas sobre o borato, o ácido bórico, né, que tem nos colírios, que também trazem esse benefício, que é justamente, né, minimizar bactérias, fungos, enfim. Então, foi um íon escolhido a dedo pelo Nakatsuka, né? Outro íon é o alumínio, ele tem esse efeito obliterador, então ele forma complexos com fosfato e hidroxila, que são compostos menos solúveis, então eles acabam minimizando essa sensibilidade dentinária, obliterando os túbulos. Ele também confere um nível de radiopacidade nesses materiais, e aqui a gente até colocou uma apresentação do sistema adesivo da Shofu, que tem essa tecnologia de Iomer, então que você consegue principalmente fazer essa preservação, né, Angela, de cacos, restauradores, por exemplo, que a gente consegue ver essa radiopacidade, né, incorporada mesmo dentro do sistema adesivo, então super importante. Já tem estudos clínicos, né, com avaliações em pacientes de sucesso clínico de restaurações e de não sensibilidade pós-operatória. O próximo íon é o silicato, ele vai ajudar na estimulação de calcificação óssea e também numa neoformação de hidroxiapatita, e ajuda também na remineralização. Então, tem alguns estudos que também trazem indícios, né, dessa formação de dentina e também como um material compatível a ser colocado, inclusive, sobre polpa, né, que ele confere propriedades muito similares ao próprio MTA, né, então, que é bastante utilizado, né, na área da endodontia. E o fluoreto, né, um íon flúor que já é muito mais conhecido por todos nós, pela sua alta capacidade na mineralização, no seu processo DSRE, então uma maior resistência a mudanças de pH, ele também atua junto com o sódio na neutralização de ácidos. Ele também possui um efeito antibacteriano em algumas concentrações, e ele também permite esse recarregamento do flúor, né, que é a bomba de carga do flúor. Então, existem também vários estudos dentro dessa propriedade, né, inclusive a tecnologia já foi incorporada, inclusive dentro de dentifrícios, né, tem esse estudo conduzido nos Estados Unidos, que eles também comparam essa capacidade remineralizadora de pastas com partículas SPRG e as pastas convencionais, né, com 1.100 ppm, e realmente teve uma grande diferença. Então, tem se estudado muito e avançado muito os estudos nesse sentido. Já tem estudos também com a incorporação acho que no outro ainda, da incorporação das partículas em próteses, né? Então, evidenciando que ajuda a manter também a saúde bucal nos demais dentes, né? De pacientes que fazem uso de próteses bucais. E por último, o estrôncio, né? Que ele vai também ajudar na estimulação da calcificação óssea, na remineralização. Por ele ser mais catiônico, ele acaba se ligando no lugar do cálcio, formando então a estroncioapatita, que ela ainda é mais resistente do que a fluorapatita, né? Então também existem outros estudos indicando, inclusive, diferenciação, né? Promoção de diferenciação osteoblástica em células tronco. Então, assim, é muito promissor, né? Todo esse pensamento que eles tiveram em desenvolver uma tecnologia pensando em vários desafios bucais que nós temos, né? Naquilo que nós conversamos, os problemas, né, múltiplos que temos. Então, eles trouxeram isso, um íon especial para tentar combater, né, de uma forma dinâmica, interativa e inteligente esses problemas. Muito recentemente, né, a equipe da Shofu Brasil, em parceria com o Japão, também compilou essas informações mais técnicas, mais científicas, dentro de um compêndio, né, que pode ser disponibilizado para quem tiver interesse em se aprofundar mais, em ler mais, né, sobre estudos, artigos e pesquisas, mas também está numa linguagem facilitada para quem não é da pesquisa também entender um pouco mais. Então, fica aí também o nosso documento para quem tiver interesse.
E aí, a Ângela, acho que também é muito interessante trazer, né, Ângela, no cirurgião dentista, e como que esses materiais se apresentam, né? Com Não certeza. só a questão da tecnologia, que é bastante importante, que na verdade é o mais importante, mas como que esses produtos se apresentam, como é a facilidade de uso deles, qual a aplicabilidade, se existem outras indicações também, como utilizá-los, né? E o cuidado que até o Japão tem com seus produtos, né? Porque eles acabam pensando na facilidade do dentista de usar, né? De já vir todo o kit completo, com os pincelzinhos e tal. Então, acho que é interessante a gente trazer. Esses que estão ilustrados aqui são os produtos que contêm a tecnologia de Iomer, né, Angela? Que tem esse carimbinho que vocês conseguem ver ao lado. Então, todos os produtos que tem, ele vem com esse carimbo para deixar estabelecido que tem a tecnologia, e aí a gente vai destrinchando um por um e mostrando alguns casos, né, utilizando esses materiais. Isso, obrigada, Letícia. Então, a gente vai começar primeiro explicando, né, que todas as resinas que nós vamos mostrar para vocês daqui para frente, elas têm a mesma classificação, né, são resinas nanohíbridas, então a gente tem, na verdade, uma maior quantidade de partículas, de carga, né, de menor tamanho, densamente distribuídas. A gente vai ter com isso uma melhor qualidade do polimento e uma melhor resistência mecânica também, tá? Então, são várias resinas que a gente vai mostrar para vocês e a gente também vai tentar particularizar algumas diferenças além do Iomer, né, que é presente em todas, né? A gente tem algumas características bem peculiares que eu acho que vale bem a pena conferir, né? Como a Letícia falou, né, o Japão se preocupa com todo o produto, né? A qualidade toda dele. Então, a tecnologia que está presente, a forma do dentista manipular. Então, uma primeira, algo que chama a nossa atenção, né, é uma facilidade de manuseio, né? Então, nas nossas resinas de massa, eles estabeleceram essa tampa que abre com o auxílio de um único dedo. Então, o dentista não precisa ter aquele problema de ficar desrosqueando, né? Isso facilita para ele tem ganho de tempo clínico e facilidade de manuseio. Então, fica aí já um dos indícios de que realmente eles se preocupam com os produtos, né? Em todas as instâncias possíveis. Nós vamos começar falando da resina Beautifil 2, né, que foi a primeira resina que chegou ao Brasil no ano de 2015, por intermédio da empresa Labor Dental, né? A Labor Dental, ela agora continua com a Shofu, porém representando a área laboratorial da Shofu, né? Então, eu trabalho com essa resina como dentista desde 2015 e também como consultora técnica desde 2015. Então, é uma resina de muitíssimo sucesso, ela tem mais de 13 anos de acompanhamento clínico, né? Na verdade, a gente tem os trabalhos principais na Universidade da Flórida, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. E é uma resina que tem, além dessa característica do Iomer, né? Então, a gente apresenta aquele selinho Iomer, né? É uma resina que tem 4,5 gramas de material, né? E vem com essa tampa bem fácil de abrir. Na verdade, ela é uma resina que tem toda a capacidade de se adaptar perfeitamente à coloração do dente do paciente, pois ela apresenta mimetismo, né? Todas as nossas resinas de restauração direta apresentam essa qualidade, né? Esse quesito, e isso realmente torna essa resina uma resina fantástica, com uma naturalidade extrema, né? As cores dessa resina se mantêm também com a fotopolimerização, então antes e depois de fotopolimerizar ela não altera a cor, né? A gente indica o trabalho em camadas incrementais de 2 milímetros de espessura e são resinas com alto grau de radiopacidade, né? Além de uma facilidade de escultura extrema, né? Eu sempre brinco nos hands-ons, né? Nos trabalhos que eu ministro, que todo dentista tem uma espátula para resina, né? Mas ele não necessariamente vai usá-las com as resinas de massa da Shofu, porque ele trabalha muito bem com outras espátulas que ele tiver à mão, um rolling back, um explorador para escultura, sem que ele tenha nenhum tipo de adesividade. Então, além de todo o efeito Iomer, a gente tem todas essas características bem peculiares, né? E como eu citei, né, a Shofu trabalhou com um sistema de cores extremamente simplificado, né?
que traz para o dentista uma naturalidade muito grande de efeitos, né? Então, nós trabalhamos com cores de esmalte, dentina, incisal, e a gente tem algumas colorações BW, algumas mais tipo para clareados e outras colorações de efeito, enfim, que são um pouco diferentes, mas o sistema de cores da Shofu, né, essa notação das cores, ela é muito simples para o dentista trabalhar. E isso é um benefício, porque muitas vezes a pessoa se perde muito nas nomenclaturas, né? Eu acho que quanto mais fácil for, mais simples ela vai se familiarizar de uma forma mais rápida e trabalhar da melhor maneira, né? Então, a gente tem, na verdade, as nossas resinas de esmalte, elas apresentam a translucidez semelhante ao esmalte do dente natural, né? Uma perfeita capacidade de fusão de luz e tonalidades naturais e um polimento extremamente durável, né? Isso é notado em todas as nossas resinas. Esse é o estudo, né, pelo qual eu falei, que foi o primeiro estudo, na verdade, o estudo principal, a gente teve em 2007, e depois, onde foram avaliadas aí, após 8 anos, 26 restaurações de classe 1, 35 de classe 2, né? Onde eles não observaram nenhuma lesão de cárie secundária, né? E a manutenção de 95% do brilho de superfície mantido. E depois de 13 anos também eles fizeram um novo estudo, né? Esse foi 8, depois completando 13 anos, e onde depois de 13 anos eles notaram só duas lesões de cárie presentes, né? E a integridade da superfície também bastante satisfatória em relação ao polimento. Antes de você entrar nas revistas Flow, eu estava conversando com meu pai esses dias, né? Meu pai é ortodontista. Eu acho que ele tá até com a gente, meu pai e minha mãe. Que legal! É dentista. Ele é ortodontista e até eu estava conversando com ele sobre a indicação da gente poder utilizar essas resinas também naquelas contenções fixas 3x3, né? Você remove o aparelho, faz contenções, porque aquela resina ela vai ficar ali por um bom tempo, né? Permanentemente. E às vezes, dependendo do paciente que tem uma corioclínica menor, ela está mais intimamente ali ligada com toda a margem gengival do paciente. Sim. É uma localização mais difícil deles escovarem, às vezes, né? Tem um certo acúmulo de placa, né, mais facilitado ali naquela região. Então, assim, não tem estudos, mas é um modo empírico dizer que é uma indicação muito boa também, né? Então, sem dúvida, justamente por todas as propriedades, exatamente. Sim. Então, eu falei assim, nossa, vamos começar a utilizar essa resina nesses casos para poder ver, né, esse benefício também, né, de ser um lugar já de mais acúmulo de placa, mas logicamente o paciente também tem que contribuir com o seu papel em casa, né, com escovação, retornos, enfim, mas seria uma outra utilização, um grande benefício que poderia trazer nesses casos também. Sem dúvida, uma proteção a mais, excelente observação, muito bem. E a Beautifil 2, então, né, nós passamos para vocês, foram as primeiras resinas de massa que chegaram ao Brasil, e agora a gente tem as Flow Plus, né, na verdade as Flow Plus já são resinas que chegaram em 2016 ao Brasil, então eu e mais uma dentista da equipe da Labor fomos para os Estados Unidos em 2016 para o treinamento específico das resinas Flow Plus, né, e qual foi a nossa surpresa, né, quando nós chegamos lá? Nós tivemos aí vários posicionamentos sobre como ela funciona, como funcionam essas resinas, e nós nos sentimos muito surpresas ali por ter muitas novidades, né? Muitas informações diversas das que nós acreditávamos como dentista, né? Mas antes da gente entrar nesse mérito, eu vou mostrar para vocês mais uma vez a preocupação da Shofu, né, com toda essa ergonomia, né, essa facilidade que o dentista vai ter para trabalhar com os nossos materiais. E, na verdade, a Shofu, em todas as suas resinas que nós chamamos de injetadas, né, a gente apresenta, eles desenvolveram um mecanismo interno antidesperdício, mas esse eu vou falar um pouco mais para o final. Eu vou agora falar um pouquinho da construção leve dessa seringa, então é uma seringa extremamente fácil de manipular, ela tem um giro de 360 graus, o que facilita para o dentista acessar qualquer porção, então distal do segundo molar superior, distal do segundo molar inferior,
né, onde a gente tem ali a dificuldade de trabalhar com uma resina de massa, a gente trabalha com essa resina tranquilamente. Ela apresenta 2,2 gramas de material e você usa as 2,2 gramas de material, né? Por quê? Porque existe um mecanismo interno dentro dessa seringa desenvolvido pela Shofu e que impede o desperdício dela, né? As resinas injetadas que a gente tem no mercado, depois que você aperta e para de aplicar, ela continua a sair pela ponta. Então, você tem um extravasamento muito grande do teu material, você tem uma perda muito grande, o que não acontece com as nossas resinas, né? E aí agora a gente vai começar a falar um pouquinho delas, né? E o primeiro estigma que essa resina carrega é o fato do nome flow, né? Então, quando você fala flow para o dentista, a Letícia vai confirmar isso para mim e todos os que estão aqui também. Quando você fala flow, o que o dentista acredita? Ah, é uma resina que só vai servir para a base de cavidade, né? Ela não tem carga suficiente para ser um restaurador que eu posso colocar externamente. Ela não pode ser um material que tenha contato externo, né? E, na verdade, a gente, estudando essa resina mais a fundo, a gente descobriu, né, algumas características dela que desmistificam essa crença, né, de que uma flow não pode ser usada do início ao fim. Então, a primeira frase que eu escutei nos Estados Unidos foi: as resinas Flow Plus são restauradores do início ao fim. Aí a gente já, poxa, peraí, vamos prestar atenção para ver o que ela tem de diferente, né? Então, essas resinas, na verdade, elas têm diferença de uma para outra, da azul para a vermelha. Qual que é a diferença entre uma e outra? Somente a viscosidade, né? Uma escoa um pouquinho mais, que é a azul, a outra escoa um pouquinho menos, que é a vermelha. Mas não é só isso, né? Essas resinas, elas apresentam um tratamento de superfície de partícula, né? Que permite que essas partículas tenham alto conteúdo de carga e mais fluidez. Então, a Shofu já trabalhou nesse sentido para permitir que ela seja uma resina injetada, porém com alto conteúdo de carga. Qual é o percentual aproximado? Cerca de 70% de carga em peso, as duas resinas. Então, a gente já vê que a gente tem segurança para aplicar. Mais um ponto interessante delas, que mostram que elas têm uma diferença muito grande com as flow convencionais, seriam as ligações entre os monômeros. Então, nessas cadeias formadas, elas não apresentam somente ligações lineares, elas têm mais ligações cruzadas do que ligações lineares, o que torna esses materiais extremamente resistentes. A gente tem a porção resinosa dessa resina mais forte, né? Então, por essa razão, essa resina tem uma resistência mecânica superior, tá? Então, mesma capacidade de mimetismo, de cores naturais, a gente também alinha para essas resinas, né? Fluorescência, radiopacidade, tá? Então, qual é a vantagem para o dentista de utilizar um material como esse? Sem dúvida, né? A técnica é fácil e rápida. Eu restauro do começo até o final. Eu uso resina para base, para oclusal, para dente anterior, da forma que eu quiser, né? Ela é muito versátil e a gente também não tem o desperdício do material e a gente tem uma grande variedade de tonalidades, né? E aqui é muito interessante, os japoneses, né, como sempre fazem tudo muito bem feito, né, muito quantificado, de uma forma cuidadosa, eles fizeram esse teste, né, então aqui, na verdade, é uma reprodução, mas eles fizeram esse teste numa placa de vidro, colocando uma gota de cada resina na horizontal, né, e depois viraram na vertical para quantificar o escoamento, tá? E aí eles mediram que a resina Flow Plus F00, tá? Que é essa que tá bem, vou botar aqui. Essa resina que tá bem na porção esquerda aqui do meu cursor, né? Ela é uma resina que não apresenta nenhum tipo de escoamento. Eles aplicaram e olharam depois de 1 minuto, ela não tinha escoado. Só que em 1 minuto, essa outra, a azulzinha, ela escoou 3 milímetros. Então, eles já verificaram que existia diferença de viscosidade de uma resina para outra, tá? E o que é interessante também é que aí, através dessa viscosidade, né, eles, nos Estados Unidos, eles indicaram algumas técnicas para a gente, tipo de adaptação para cada uma das viscosidades. Mas é o que eu falei, o dentista tem uma liberdade muito grande de trabalho com esses materiais. Eu acho que a adaptação de mão, né, ela
ela é muito importante para isso, né? Porque a gente tem aquele feeling de, puxa, vou experimentar nesse local, naquele, ainda mais uma resina segura como essa, né? E também é interessante o fato de que as duas têm um alto módulo de elasticidade, certo? Então, uma resina de alto módulo de elasticidade, ela vai poder ser aplicada em regiões de alto estresse mastigatório, né? Então, aqui a gente tem um teste que a gente faz, né, Letícia, muito legal nos congressos, que o pessoal fica apaixonado pela resina, que é colocar a resina F00 nos grampinhos de prender ali o papel, né? De grampeador. Então, o que a gente mostra? A gente começa inserindo e aí a gente vai fazendo as camadas subsequentes, né, na resina. E o interessante é que a gente nota uma perfeita adaptação entre as camadas, há um alto nivelamento inicial e uma perfeita adaptação entre essas camadas. O que a gente realmente, o dentista, quando vê isso, ele não acredita, né, que essa resina fica inserida no ponto onde ela é colocada. Essa resina, ela é um exemplo clássico de aplicação para o ortodontista que faz o attachment do alinhador do Invisalign. Ela é a resina de eleição para ser colocada ali, porque o dentista precisa, para esse procedimento, de uma resina que não tem escoamento. Então, a gente tem muito sucesso para essa resina adaptada para esse tipo de situação. E nos Estados Unidos, a indicação dela principal seria para cavidades proximais e oclusais, sendo que ela pode ser aplicada para as outras classes de restauração, ok? E aí a gente tem a 03, né, que é aquela que escoa um pouquinho mais, 3 milímetros em 1 minuto. Então, foi a resina com a qual eu mais me adaptei para restaurações de classe 5, porque ela tem um determinado escoamento, porém não é exagerado, né? E tem principalmente cores de dentina, que facilitam muito a restauração de classe 5, né? Onde a maior estrutura dela é uma área de dentina, a recomposição é dentinária, né? E por fim, uma resina de esmalte. Vantagem. Por serem resinas injetadas, a gente tem uma menor formação de bolhas, né? Que podem causar os insucessos nas nossas restaurações, tá bom? Aqui eu vou passar um videozinho para vocês. A gente trouxe para a aula uma série de vídeos aqui dos nossos, de alguns dos nossos professores parceiros, né? E a gente gostaria de passar para vocês aqui, de uma equipe chamada Resin Concept, que é de professores de Piracicaba, da PCD e também de Vitória e Espírito Santo, onde eles mostram aqui a técnica com as resinas Flow Plus, né, e também com a Beautyfill 2. A facilidade é muito grande dessa técnica, eu não estou conseguindo desativar o som, tá muito alto para vocês? Não, tá sem o som. Não? Então, perfeito, que aqui eu não estou nem conseguindo mexer nele. Então, aí a gente tem a aplicação, olha, da resina na proximal, né? É perfeita a adaptação. E essa é a Beautyfill 2. Então, olha o que eu falei para vocês, uma facilidade extrema de trabalho, né? Sem adesividade na nossa espátula, né? E é uma equipe que trabalha já há muitos anos também com os nossos materiais. E a gente também tem orgulho de apoiar esses professores que são entusiastas também dos nossos materiais, né? E é bem legal também mostrar para vocês essa série de fotos, né, que também foram fotos preparadas pela equipe do Resin Concept, né, então, na verdade, um selamento realizado com essa resina Flow Plus F03, né, que é uma resina que pode também ser utilizada para base cavitária, porque ela tem um determinado escoamento maior, né, então a gente usa ela como uma primeira resina antes da aplicação das resinas convencionais, tá? Ou seguindo com a Flow Plus depois, como o dentista preferir. Aqui já a gente tem a aplicação da F00, né? Que ela já vai preencher um pouco mais o volume da cavidade. Estas resinas devem ser trabalhadas em camadas incrementais de 2 milímetros de espessura, da mesma maneira que a gente trabalha a Beautyfill 2, tá? Essa equipe também, o Resin Concept, eles idealizaram uma técnica, né, que a gente chama de técnica do Lego, que eles utilizam alguns materiais de moldagem para fazer essa peça e poder troquelizar, né, para realizar uma restauraçãozinha semidireta com a nossa resina. Então, essa semidireta foi reproduzida
com a resina Beautiful 2. Então, é bem interessante aí vocês perceberem a versatilidade desse tipo de material, tá? Agora, aqui a gente tem uma outra indicação das resinas fluidas da Flow Plus, né? Na verdade, essa resina ela é muito indicada para a técnica de matriz transparente, a resina injetada, né? Que hoje em dia muita gente está fazendo. Então, na verdade, a gente tem dentes com a vestibular alterada, né? E o dentista faz um preparo, ataque ácido, adesivo, e através de um silicone transparente, ele faz a adaptação e injeta essa resina na porção vestibular até ter o extravasamento na área inferior, e ele recompõe essa superfície vestibular somente trabalhando com a resina injetada. Então, pode perfeitamente trabalhar com essa, que é F03, que escoa um pouco mais. Outros profissionais preferem a vermelha, né? Isso vai por predileção, mas aqui a gente tem fotos gentilmente cedidas pela professora Maria Paula Borg, que tem a predileção de trabalhar com a F03. Então, o resultado estético é muito bonito e é uma técnica bem legal também. Aí a Maria Paula também faz essa técnica injetando em dentes posteriores, utilizando também a mesma resina F03. Ela individualiza esses elementos, né? Através da proteção com uma tira de teflon, ataque ácido de um sim, um não, e ela vai restabelecendo todas as dimensões, né? Depois ela injeta, faz a remoção dos excessos e a gente tem a finalização aqui no caso, né, por superfície oclusal e por vestibular. Então, é uma técnica que está sendo bastante utilizada e a gente procura mostrar com crédito aos nossos professores, alguns, né, dos nossos professores parceiros. Aqui a gente tem um videozinho também mostrando a aplicação dessa resina dentro da matriz transparente. A gente nota que ela deve ser virada dentro da matriz, né? E aí a gente tem que ter um extravasamento por fora desse material. Esse videozinho é um vídeo bem curtinho aí, mas foi cedido pelo professor Diogo Dressano, da FOP Unicamp. Essa técnica ele aplicou no curso de aumento de dimensão vertical de oclusão, né? Onde ele usa primeiro a Beautiful 2 e na sequência uma resina fluida para fazer o complemento. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, da Beautiful 2 LS, né? A Beautiful 2 LS ela é uma resina premium da Shofu. Ela foi lançada esse ano aqui no Brasil, né? Uma resina esplêndida, também nano-híbrida, com o Jaiomer, né? A gente tem uma resina que aqui, na verdade, no mercado, né? Ela é a resina de menor contração volumétrica, ela tem 0,85 de contração, né? E por quê, né? Como que essa resina tem esse mecanismo de contração, né? Na verdade, o que a gente tem como característica para que isso daí ocorra, né? A gente tem, na verdade, a incorporação de um monômero especial, né? Um monômero maior e um monômero bastante flexível, né? Que ele vai se distender e vai absorver a tensão gerada, né? Durante esse processo de polimerização. E na verdade, a gente tendo todo esse processo, a gente vai ter essa baixa contração e a gente vai ter a formação de uma baixa tensão de interface, né? A gente sabe que 80% das falhas de restauração, elas ocorrem na interface, né? E o que é muito importante é a gente ter um material que já contribua para que isso, na verdade, a gente tenda a minimizar isso o máximo possível, né? E além desse mecanismo, ela tem também a inserção de partículas pré-polimerizadas, né? Então, essas partículas pré-polimerizadas, elas também contribuem para uma menor contração de fotopolimerização. Ela é uma resina de estética inacreditável, né? Todas as propriedades, fluorescência, radiopacidade, efeito camaleão, né? Também não aderir na espátula, extrema facilidade de trabalho, né? Ela vem com 4 gramas, variedade de cores também, né? A gente tem uma facilidade extremamente grande de trabalhar com essa resina, né? Então, uma carga, já onde a gente tem essa parte de carga com partículas pré-polimerizadas e um monômero diferenciado, que é o monômero SRS, eles criaram uma resina de uma consistência firme,
né? Porém, uma resina que se adapta perfeitamente a qualquer estrutura, né? E tendo também uma tolerância um pouco maior à luz ambiente, então o dentista tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar com o material, né? Criando detalhes superficiais. A estética realmente ela é muito, muito, muito boa. Então, a gente tem muitos professores parceiros que trabalham com o nosso material, né? A gente tem a honra aqui de ter o professor Rafael Espada, professor Vitor Nastre aqui na nossa atividade, e eles trabalham com LS, na verdade tem muita experiência. A gente tem o professor Thiago Toboni também, que trabalha muito com esse material, e a gente tem, na verdade, uma modificação de índice de refração da luz. Eles fizeram combinando aí toda a parte de translucidez leve, de criação de tons naturais. Então, é uma resina que aí tem uma estética realmente bem superior, né? A gente mostra aqui para vocês, na parte inferior, né, uma restauração de classe 2, né, uma reconstrução, e na verdade a gente tem a finalização com brilho superficial muito, muito interessante, né? A própria arquitetura da carga dessa resina possibilita todo esse efeito de naturalidade, né? Com uma variação de cores muito grande também. Aqui a gente tem algumas fotos, né? Mostrando as recomposições com a resina com fechamentos de diastema, né? Com um efeito bastante natural, uma reconstrução de bordo, né? Que na verdade vão mostrar toda a naturalidade, né? Esse brilho, sem dúvida, ele é um brilho bastante sustentado, né? Justamente por toda essa modificação da carga, né? Que a gente tem nessa resina. Então, o brilho, ele é um brilho bastante sustentado mesmo. A gente nota isso em todos os relatos dos nossos clientes e professores, né? Aqui mais algumas fotos, né? Mostrando a recomposição com a resina. E aqui a gente tem um vídeo de um dos nossos grandes parceiros, né? O professor Rafael Espada, que nos cedeu. E a gente mostra aqui para vocês, deixa eu voltar aqui, essa restauração, né? Onde ele vai aplicar aqui, fez a aplicação então do adesivo. A gente tem a inserção da resina Flow Plus F00 de dentina, né? Depois ele vai passar a utilizar agora a nossa resina Beautiful 2 de dentina também, né? Para fazer a camada, toda a reconstituição de porção dentinária, tá? Isso é uma resina de muita, olha a facilidade de escultura dela, é incrível e assim, ajuda muito o profissional no tempo de trabalho. E essa então é a Beautiful 2 LS, né? Que sem dúvida também facilidade de manipulação, o brilho que a gente já começa a notar, né? Assim que o professor Rafael já está realizando essa inserção na cavidade, e a gente tem aí um trabalho muito facilitado para o profissional, com uma qualidade extrema em estética e resistência. Então, a Shofu conseguiu inserir o Jailmer, toda essa tecnologia que a Letícia tão brilhantemente nos apresentou, né? Aliando essa estética fascinante e toda essa capacidade de resistência que essa resina apresenta, né? E nós agradecemos aí a gentileza do professor Rafael, né? Em toda essa disponibilização desse material para nós, e nos dá uma honra muito grande em receber esse material por parte dele para as nossas aulas também, tá? Agora, passando um pouquinho para as resinas, que nós temos um pouco diferentes aí, a gente deu um destaque legal nesse slide que mostra as nossas resinas que a gente chama de Pink and White. Então, nos Estados Unidos existe esse kit, né? E esse kit, ele mostra as resinas gengivais e as resinas de efeito. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho aqui das Beautiful 2 Enamel, né? Que são resinas também nano-híbridas, né? Podem ser usadas isoladas ou combinadas para reproduzir, enfim, para que o paciente tenha ganhos estéticos, né, com algumas modificações de superfície, de tonalidades mais em porções incisais, na verdade, né? Então, a gente tem resinas de alto valor, HVT, a T, que é a transparente, a LVT, baixo valor, e a AM, que é uma resina já um pouquinho mais amareladinha para caracterizações
em dentes mais senis ou algumas modificações de sulco, né? Então, são recursos para aumento de luminosidade, para diminuição de luminosidade, para ajuste, na verdade, mais de superfície, né? Mais para caracterizações. Apesar dela vir nessa seringuinha, ela não é uma resina considerada flow, né? Ela é uma resina de mais corpo, mas ela é uma resina que você trabalha espalhando em camadas extremamente finas. Isso foi o que me chamou a atenção nessa resina. Eu acho que chama a atenção de todas as pessoas que já usaram também, tá? E aí a gente tem as de gengiva, né? Que são resinas aqui que tem 5 colorações diferentes, podem ser usadas isoladas ou combinadas também, né? Para áreas de recessão gengival, né? Como essa foto mostra, né? A gente tem a reconstituição da estética vermelha, né? Aqui nós temos a perda toda de estruturação. Então, na verdade, dependendo da etnia do paciente, a gente pode isolado ou combinado. Para áreas, na verdade, de black space também, para camuflar áreas de implante, a gente também pode usar, né? Então, é uma resina de muita qualidade e é um recurso a mais para a gente também, né? Aí a gente entra nas resinas finais de restauração, que são as bulk, né? Então, a Shofu tem também um mecanismo de cargas pré-polimerizadas, que diminuem mais ainda a contração, né? E essa resina, na verdade, ela tem também... ela é mais transparente porque é bulk, né? Mas, na verdade, a transparência dela não aumenta depois da fotopolimerização. Olê, você assume um pouquinho que eu vou ter que tomar um pouco d'água. Assumo sim. A gente fala das resinas bulk também, principalmente na odontopediatria, né? Que se precisa de uma agilidade, menos tempo de cadeira, né? Eu vi que a doutora Eliette também está aqui presente, né, doutora? Na odontopediatria, a gente lida muito com isso, né, de diminuir o tempo de trabalho. Então, as resina bulk, elas permitem um incremento em camadas de até 4 milímetros. Então, tem se falado muito, né, a questão da fotopolimerização, né, por ser uma camada maior, então, sim, não somente a questão da potência do fotopolimerizador, mas também do tempo de polimerização para se, né, ter uma polimerização perfeita ali até a primeira inserção no material. E a gente não tem só a apresentação dela na resina em massa, né, também tem a injetável, que também é uma outra possibilidade de uso, né, da resina bulk. Isso. Desculpe aí, porque me tomou um engasgo. Obrigada, Letícia. Então, como bem disse a doutora Letícia, né, uma resina de massa. Nós temos a universal e a AA. Então, o dentista pode começar e terminar com essa resina, se ele quiser de massa. Na verdade, a translucidez dela não é aumentada, existe esse mecanismo, né? Muitas marcas comerciais, elas se tornam mais acinzentadas, o que na verdade não ocorre aqui. E a gente tem uma menor contração também pela inserção de partículas pré-polimerizadas. A mesma tampa, 4,5 gramas e também não aderir na espátula. E como a doutora Letícia falou, que é o start, a joia da odontopediatria, que seria a bulk injetável, né? A flower bulk que a gente chama. Nós temos também a universal aqui e a dentin, para recomposição dentinária, né? Então, muitos odontopediatras usam esta para recompor a dentina e uma Flow Plus Milk F03 para finalizar. E aí a gente tem a mesma característica de seringa, tudo igual, né? O que é interessante a gente pontuar para vocês é que essa seringa, ela nunca deve ser puxada para trás depois de aplicar a resina, né? Porque dentro o mecanismo interno já está desenhado, então o profissional não tem que parar de aplicar, tirar, limpar com álcool 70 e guardar, né? Ele não pode puxar esse êmbolo para trás, porque ele desestrutura a seringa toda por dentro, tá? Então aqui a gente tem todos os tons, na verdade, por ser uma resina bulk, ela apresenta essa manutenção, né, da tonalidade, não aumentando a translucidez. As nossas bulk, na verdade, elas têm camadas incrementais de 4 milímetros, tanto a restaurativa de massa
quanto as flow, tá? E como a gente gosta muito de vídeo para ficar mais interativo, mostrar mais coisas legais para vocês, né? A gente tem aqui o vídeo do professor Carlos Torres, né, do canal Easy Dentística Descomplicada, e esse vídeo ele é muito legal porque ele passa, eu vou só dar aqui uma modificadinha para a gente passar para vocês a partir desse ponto, onde aqui ele está aplicando, depois do adesivo, ele está aplicando a Bulk Flowable Dentin, a Restorative que a gente mostrou para vocês aí, né? Restorative não, a Flowable injetada. E agora ele vai fazer a reconstituição com a LS. Então, mais aí um exemplo, né, que a gente mostra para vocês da aplicação dessa resina e de toda a facilidade que o profissional tem para utilizar esse material, né? O professor Carlos Torres também é nosso parceiro, ele é um dos professores que foi até o Japão realizar o treinamento com a tecnologia Jaimer, né? E aqui, então, ele vai mostrando, né, a aplicação da resina, né, a estruturação. Eu vou pôr aí um pouquinho mais para frente, para a gente ir vendo, né? Ele vai promover todo o alisamento da proximal com um pincelzinho. Né, vai fazer os recortes, depois tirou a matriz e vai fazer agora a aplicação da resina LS, né? Então, começar a inserção, que é uma resina realmente que vocês podem observar o brilho que ela tem logo após a aplicação, né? Aqui a gente vai mostrar a facilidade também da escultura, como o professor Rafael já nos mostrou num vídeo anterior, né? Mais para vocês acompanharem. E ele tem esse canal que é o Easy Dentística Descomplicada no YouTube, né? Quem quiser também segui-lo, é um canal muito bacana para o estudo da dentística, para os apaixonados por dentística, tanto quanto eu, se sentem felizes, né? Tendo a oportunidade de também estudar. Então aqui, vou pôr mais para frente, vocês verem aqui a finalização. Ele usou, aqui ele aplicou alguns caracterizadores de sulco, né? Ficou um pouquinho para trás, mas é mais para mostrar para vocês aí qual o aspecto final, né, da resina, já com o polidor que ele está usando, que é um dos nossos polidores da Shofux, que chama One Gloss, que a gente vai ver mais para o finalzinho, para mostrar para vocês. Acho que fica legal, né? Mostrar aí a nossa resina. E mesmo, Ângela, porque tem inclusive um caso do professor Carlos, né, nesse canal dele, que ele reconstrói toda uma restauração, uma cavidade classe 1 com as resinas injetáveis. E ele Sim, é muito interessante, muito. Aí dá para o dentista ter essa noção de esculptibilidade da resina, né? Sim, sem dúvida, Letícia. É bem bacana mesmo, porque a gente consegue visualizar tudo isso que foi explicado, né? Eu acho que isso é bem importante aí. A finalização é perfeita do material, né? Incrível aí. Então, a gente agradece também ao professor Carlos Só que não estou conseguindo passar o vídeo para... Deixa eu ver para frente aqui. Não estou tentando passar e não está indo. Deixa eu ver se... Peraí. Pronto, agora foi certinho isso. Agora a gente vai passar para as últimas resinas, né? Que a gente utiliza esse recurso aqui, que é uma resina opacificadora, né? O Beautiful 2 Opaquer. É uma resina também bioativa com Jaimer, que é utilizada para mascaramento, né? Então, de dentes escurecidos, e também pode ser utilizada sobre metal. Então, a gente tem também aqui, mostrar para vocês nessa foto, né? Uma das colorações mais utilizadas, que é a Light Opaquer. A gente tem duas, que é a Universal Opaquer e a Light Opaquer. A Universal Opaquer, ela é muito utilizada para dentes posteriores, quando a gente troca uma restauração de amálgama por resina, a gente tem aquele fundo escuro. Essa Universal Opaquer faz todo esse mascaramento para que a gente faça a estratificação seguinte.
E a gente tem a Light Opaquer, né, que é essa, que é um recurso super importante, então, no mascaramento de metal, com a facilidade de consistência de aplicação, que é muito bacana, e um efeito natural. Ela é perolada, ela não é branca, né? Então, ela não promove o acinzentamento da superfície. A gente indica a aplicação do silano, né, sistema o ataque ácido, adesivo, o silano, e depois a aplicação da Opaquer, tá? Então, aqui, nosso professor parceiro Rafael Espada, né, a gente tem um caso dele aqui, do mascaramento do pino metálico, né, com a aplicação da Opaquer. Então, o resultado, vocês podem ver que ele é extremamente natural, né, e é um recurso importantíssimo para o cirurgião dentista, uma resina que realmente não pode faltar para a gente, né. Aqui a gente tem mais um exemplo da aplicação da Opaquer, né, através de fotos da professora Maria Paula Borg, do Dicas para Dentistas. Aqui a gente tem a aplicação, né, do Light Opaquer na estruturação antes de se subir com as resinas estratificadas para a faceta, tá? E é realmente um recurso muito, muito importante. Aqui a gente vai falar um pouquinho agora para vocês dos adesivos. Então, a gente tem o FL Bond 2, né, que é considerado um Jaiomer. Então, ele é um autocondicionante de 2 passos, né? Ele tem 2 monômeros acídicos, né, dentro do primer. Ele tem o ácido fosfônico e o ácido carboxílico, que vão ter atuação no cálcio e atuação no colágeno, né? Ele não tem o MDP, né? Esses 2 monômeros, eles têm mecanismos de adesividade bastante superiores ao MDP, então é um adesivo que tem todo esse Jaiomer, então toda essa comunicação que a gente falou, né? Toda esses íons ativos ali dentro da estrutura, aqueles íons que são mobilizados, conforme a Letícia falou, né? Os íons dessas partículas SPRG, a partícula SPRG, ela está no adesivo, as partículas estão dentro do adesivo do FL Bond 2, né? Então, a gente tem também um adesivo radiopaco, né? Ele não forma o halo radiolúcido dos adesivos tradicionais, ele tem uma técnica de aplicação extremamente simples, né? E, na verdade, ele tem essa película que nós consideramos como uma película uniforme. Ela não é uma película que tende a se depositar no fundo da cavidade, deixando as paredes laterais desprovidas de adesivo, né? Ele vem com 5 ml por frasco e, na verdade, ele tem toda a proteção em relação ao aumento de remineralização da estrutura dentária, diminuição de sensibilidade, proteção dessa região de interface dente-restauração, né, o aumento de remineralização dessa área. Então, é um adesivo extremamente efetivo e muito, muito indicado mesmo para lesões de classe 5, restaurações profundas, né? Se quiser utilizar para todas as restaurações, não há problema, né? Ele requer o ataque ácido seletivo de esmalte, porque ele é um adesivo autocondicionante de 2 passos, né? E aqui a gente tem o Beauty Bond, que é um adesivo que não é considerado um Jaiomer, né? Mesmo porque ele tem um frasco único. Ele não é um adesivo universal, né? A gente não poderia ter o Jaiomer junto com o ácido no mesmo frasco, né? Porque nós teríamos aí toda a neutralização, então a gente não teria como ter esse sistema SPRG aí, esse Jaiomer dentro desse único frasco, mas ele é um adesivo que tem 2 monômeros também, só que ele tem o ácido fosfórico e o carboxílico, então atuação no cálcio e atuação no colágeno, tá? Aqui a gente tem também, né, um pouquinho mais de explicação em relação a ele, também livre de EMA, né, que na verdade a gente tem algumas pesquisas que dizem que o EMA tem toda essa alteração em relação à interface, pode alterar essa interface dente-restauração, então é um adesivo livre de EMA também, tá? E aqui, para a gente finalizar um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho dos polidores, né? Na verdade, a gente vai falar do One Gloss, que é um polidor multifuncional que a Shofu tem. Ele é de óxido de alumínio microgranulado, serve para acabamento e polimento de resina, remover o excesso de cimento resinoso após a raspagem coronoradicular. E quando a gente cimenta uma peça de cimento resinoso, ele também pode ser utilizado. Ele é íntegro e autoclavável, né? Então, a gente tem formato de taça, midi-ponta e o disquinho. Aqui a gente tem o Super Snap, que são os disquinhos, né, Letícia?
que a gente usa aí também nas restaurações anteriores, sempre na sequência de 4 cores. A gente tem as reposições também com 50 e o mini kit. As pedrinhas, que a gente chama aí a pedra Shofu, que todo mundo conhece a Shofu por esse nome, né? Pedra Shofu, e também, lógico, por toda a qualidade, mas é o primeiro produto pelo qual o dentista se lembra, né, do nosso nome também. Então, são pedras de óxido de alumínio, também indicadas para o acabamento e polimento da resina. As Dura Green são pedras que têm praticamente 3 atuações, né? Elas são utilizadas para o desgaste do metal. Ela é a primeira fase do desgaste da cerâmica e servem também para texturizar a resina composta, tá bom? Aqui a gente tem a finalização, né? Que é o Brown, Green e Super Green, que são borrachinhas específicas para metal. Elas têm 3 fases: acabamento, polimento e superpolimento. Então, a gente tem todos esses polidores aí, na verdade, aqui o OneGloss baixa rotação, né? Que a gente tem as pedrinhas de baixa e de alta, a Dura Green também, tá? E os Green também. Então, é bem interessante aí todo o mecanismo que a gente tem nesses polidores. Agora, a doutora Letícia, eu vou passar a palavra para que ela fale para a gente. Aqui a gente trouxe para ilustrar o cimento de ionômero de vidro restaurador da Shofu, né? Ele é considerado um ionômero de alta viscosidade e indicado para restauração de inúmeras cavidades, né? Inclusive como uma forma de restauração definitiva. Ele tem disponível nessas cores, e o interessante desse kit é que ele acaba vindo bastante pó, né? Ele vem 18 gramas de pó, vem o frasco do líquido, ele vem as matrizes também para auxiliar nas restaurações interproximais. Ele vem o bloco de papel, a colher medidora, a espátula de manipulação, e também já vem o material à base de vaselina para você proteger depois de realizar a restauração, né? Então, hoje também tem se falado muito nas restaurações, né, mais conservadoras, né, sem geração de aerosol. Então, a gente achou interessante trazer, né, que também existe, né, outros materiais clínicos restauradores da Shofu. Então, esse é o kit que vem. Mas além do ionômero restaurador, também existe o ionômero de forramento, né, de base, e também o de cimentação, né? A gente quis ilustrar esse ionômero restaurador para vocês. Um outro material também que tem tido despertado bastante interesse por conta dos profissionais, né, e dos estudantes de pós para pesquisa, é o PRG Barrier Coat, que ele consiste numa barreira mecânica fotopolimerizável, né? Ele não é um verniz de flúor, porque ele tem a tecnologia Dimer, então ele não só libera flúor, como tem a liberação dos outros e benefício dos outros íons também. Ele tem esse efeito antiplaca, justamente por ter a tecnologia íon, a propriedade do íon borato. Tem um tempo médio de permanência em boca até 6 meses, isso vai depender muito do tipo de fricção, de escovação do paciente, né? Se a gente aplicou uma camada de espessura ideal, porque quando a camada ela fica muito grossa, essa barreira tende a se destacar. Então, ela tem algumas indicações, né? Principalmente para áreas de escovação mais difíceis, então, segundos molares, dentes apinhados, para manchas brancas ativas de cárie, então, aquele paciente que nós mostramos no começo, né, que acabou de ter o aparelho fixo removido, ficam aquelas manchas ao redor do bract ativas, né, então a gente pode aplicar esse material também, por ter essas propriedades remineralizadoras, vai ajudar bastante. Em lesões cervicais não cariosas, né, principalmente os pacientes que têm essa sintomatologia de sensibilidade dentinária mais aguçada, portanto, também tem sido aplicado nas crianças e nos adolescentes que têm os dentes hipomineralizados, né, os HMI. Então, também estão sendo realizadas pesquisas em diversas instituições
nessa linha de pesquisa, né, para molares em fase de irrupção, uma forma de proteger ali, fazer né, como se fosse a aplicação do verniz até que esse dente se restabeleça na altura oclusal e a gente consiga fazer, né, um selamento com um selante resinoso. Para casos de sensibilidade dentinária, como nós comentamos, ele tem uma fácil e rápida aplicação, né? O total de aplicação dele gira em torno ali dos 20 segundos, é muito rápido. O kit que ele vem 8 casulinhos, como vocês conseguem ver aqui na figura, ele vem os pincéis também e um acoplador que você consegue colocar o pincel para atingir as áreas mais posteriores. Ele vem esse ativador, né, o catalisador, que é essa bisnaga maior com a tampinha pretinha. Cada casulo ele vai render até 4 superfícies dentárias, né? Então, a partir do momento que a gente destaca, né, abre o casulo e coloca uma gotinha do catalisador e homogeneiza essas partículas, né, essa solução, você aplica com o próprio pincel sobre a superfície dentária e fotopolimeriza, né? Então, não tem nenhum produto, nenhum ácido, nenhum sistema adesivo antes da aplicação do barrir. Então, ele é feito numa sessão única, né? Então, tem alguns estudos já que mostram o uso dessa barreira, né? Como, por exemplo, esse estudo japonês que eles viram a remineralização de manchas brancas ativas em crianças e adolescentes. Então, depois de 18 meses, se não me engano, não sei se vocês conseguem enxergar bem, no dente 11, você consegue ver aquela mancha branca que estava bem ativa, né, bem rugosa, destacada, ela já está remineralizada, inativada na segunda imagem, né? Então, eles fizeram já estudos, né, controlados em relação a isso, né? Aqui tem um caso que nós acabamos aplicando lá na FAUSP, né? Eu e a doutora Patrícia, quando o Barrier Coat tinha acabado de chegar para nós lá na FAUSP, era uma novidade, e a gente estava atendendo muitos pacientes com defeitos de esmalte, então essa menina apareceu, ela tinha um histórico de trauma, né, no antecessor decíduo, e o permanente, o incisivo inferior permanente, quando veio com essa lesão hipoplásica, ela tinha uma sensibilidade bem pontual nesse dente, então quando a gente fazia o teste com a seringa tríplice, ela se recuava, e aí fizemos, né, profilaxia, lembrando que a profilaxia ela deve ser realizada com pedra pomes e água, né, a gente não indica a utilização de pastas profiláticas e as pastas que contêm flúor, por conta da interação com o material. Então, aqui a gente abre o catalisador, pinga uma gotinha, homogeneiza com o próprio pincel, aplica ele em camadas únicas, né? Não precisa esfregar sobre a superfície e fotopolimeriza por 10 segundos, né? Quando o fotopolimerizador é LED. E aí, a gente fez o teste com ela logo após essa aplicação, porque por se tratar de uma barreira mecânica, ele já traz um alívio instantâneo, né, para o paciente. E ela ficava paradinha, assim, de, nossa, que bom ver, né, essa sintomatologia já desaparecer, assim, numa consulta única. Lógico que tudo isso vai depender, precisa de um controle, né, periódico, enfim, mas hoje tem se falado muito de desfechos centrados no paciente, né, da aceitabilidade do paciente com tratamento, principalmente crianças, né, não dá pra dizer que a gente lida com produtos que tem gosto ruim ou que demora muito. Aqui nós não colocamos, mas a Chufu também tem um selante, que ele é o único selante autocondicionante do mercado, então ele dispensa os passos de condicionamento ácido, que é o que geralmente, né, as crianças não gostam, e tem tido bastante procura e aceitabilidade, né, do próprio paciente em relação a isso. Acho que o próximo, a gente quis também deixar aqui para vocês conhecerem as espátulas de resina da Chufu. Na verdade, são espátulas bem especiais, né, Ângela? Elas são feitas sob encomenda, são feitas de modo artesanal lá no Japão. Com certeza. Eu acho que eles gravam também um nome, né? Assim, são espátulas bem diferenciadas que quem teve a oportunidade de fazer o hands-on no CIOSP esse ano, o stand proporcionou, né, a experiência de vocês manusearem com essas espátulas.
que também, né, otimiza mais ainda o tempo clínico do cirurgião, né, ter Com certeza. materiais que ajudem. E acho que é isso, né? Deixamos também alguns produtos que existem, né? Estão chegando aí, tem a ideia de serem trazidos aqui para o Brasil, alguns cimentos resinosos, duais, tem também uma taça profilática, o ProCare Gel, que também tem a tecnologia de Iomed, que é uma taça profilática, que dá para ser utilizada no consultório, né? E também pelo próprio paciente, e as coroas de aço, também, que vão ser importadas logo, logo. E acho que é isso, né, Angela? Tem mais? Acho que Deixa não, eu né? ver aqui só. Tô tentando mudar, tem hora que tá travando um pouquinho aqui. Peraí. E esse é um espaço da Shofu Isso. Academy, que aqui tem na capital São Paulo, né, que é um espaço, né, para os encontros presenciais, hands-on, que a Shofu estava proporcionando, né, até ter a pandemia, mas é um espaço bem bacana para os professores, né, e para os dentistas conhecerem esses materiais também. E para quem tiver o interesse, tem também um catálogo, né, atualizado com os produtos, apresentação, Sim. todas as cores, né, que a gente tem a dúvida ali se tem a cor, se tem um tal produto nesse catálogo. Então, para quem tiver interesse, a gente pode estar disponibilizando também para vocês conhecerem, né, terem um resumo de tudo que foi falado hoje. Sim. E o objetivo dessa árvore é porque é para atingir todas as áreas, Sim. né? A gente consegue estar aí, né, na verdade, em todas as frentes. Eu acho que isso foi a própria contribuição dessa tecnologia fantástica, né, que eu realmente sou uma entusiasta, não só porque trabalho na Shofu, acho que a Letícia, tenho certeza que a Letícia também, né, e nós nos sentimos muito orgulhosos aí, agradecemos muito a contribuição do Nakatsuka, né, por ter criado aí realmente produtos tão fantásticos, né, que só engrandeceram a nossa odontologia e ajudam os nossos pacientes, né. E eu quero finalizar aqui então com algumas fotos minhas também, mais aí para vocês verem o nosso dia a dia de trabalho, né, agradecer também a vocês por terem estado conosco hoje, foi uma honra muito grande para nós, né, agradecimento para a CDC também, o Diego, a Dani, o Dr. Sandro, e agora aqui é a minha querida amiga Letícia. A gente agradece em nome de toda a equipe, né, Angela? Com Toda a certeza. equipe aqui do Brasil, que nos ajuda muito também, né, com todo o material, com todo o engrandecimento de se conhecer mais sobre esses materiais, aos professores também, né, muitos professores Sim. parceiros, as universidades parceiras que têm tido toda essa relação para pesquisa, né, para troca de experiências. Eu acho que isso é o que fica, é o mais fantástico de tudo, né? Com certeza. E aqui é o nosso time, né, Letícia? Todos nós juntos aí, trabalhando sempre para a contribuição e o auxílio aí de todos os nossos colegas, e realmente a honra é muito grande de pertencer à Shofu, e eu gostaria mais uma vez de agradecer, e se possível eu gostaria de convidar o Tomomi, né, Letícia, para ele dar uma palavrinha aí para a gente, e em agradecimento, enfim, se ele quisesse dar uma palavra aí para engrandecer aí a nossa atividade. Bom, estou aqui presente, viu, Angela, assistindo a aula de vocês. Oi, Tomomi, que bom. Bom, eu gostaria de agradecer em nome da Shofu, né? Eu gostaria de me apresentar, eu sou o Tomomi, sou colega, sou dentista e hoje o responsável pela Shofu no Brasil. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade do Diego, né, que organizou toda essa oportunidade de nós nos apresentarmos, falar um pouco dos produtos. E realmente, o grande diferencial da Shofu é essa tecnologia bioativa, né? Porque com relação à qualidade do produto, em questão de estética, polimento, brilho, nós sabemos que a Shofu tem uma qualidade tão boa quanto
as outras grandes marcas, né? Então, eu gosto de enfatizar muito dessa bioatividade. Eu acho que é uma tecnologia que foi desenvolvida pensando na longevidade do tratamento, né? Eu sempre gosto de falar disso, né? Que em qualquer tipo de tratamento restaurador da odontologia, a parte vulnerável é a interface do material com o dente, seja ela na prótese, seja ela na endodontia, seja ela na dentística. Então, pensando nisso, que essa tecnologia foi desenvolvida, em proteger e dar longevidade para o dente, né? Assim como a Letícia colocou aqui, não adianta você ter só um material bom, porque só o material não faz milagre. Eu acho que é um tripé, né, que eu sempre falo disso, de ter um profissional qualificado, estudado, atualizado, usando um material bom, e o paciente fazendo a parte dele, que é a higienização e o cuidado. Se esses três passos não andarem em conjunto, nenhum tipo de tratamento tem um sucesso. Então, é muito importante frisar disso, né? Que o material é bom, é ótimo, como empresa é muito bom falar disso, né? De falar que o material é bom, mas é uma somatória. Então, essa bioatividade vem realmente para proteger de alguma forma o paciente, que é realmente o usuário final do produto, né? E para isso depende muito do profissional qualificado. E agradecer à CDC, eu já tive a oportunidade de conhecer toda a estrutura da CDC em Campinas, uma estrutura muito boa, né? E a Shofu realmente busca parceiros muito bons para poder trabalhar o material. Então, Campinas, região de Sorocaba, inclusive vejo aqui o Victor, o Rafael, que já tive a oportunidade de ter um contato inicial, né? Que são grandes professores e parceiros que provavelmente a Shofu tem um desejo muito grande de trabalhar mais fundo com eles. E a CDC provavelmente vai ser uma grande parceira nossa. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela oportunidade de nós nos apresentarmos. Queria agradecer em nome da CDC a presença e a super atividade que tanto a doutora Ângela quanto a doutora Letícia proporcionaram. Eu tenho certeza que o público gostou bastante e convidá-los a acompanhar a CDC nas nossas redes sociais, porque, como bem disse o Tomomi, a quem eu também aproveito e agradeço a presença e a parceria, que nós teremos outras atividades com diversas temáticas sendo sempre oferecidas tanto para os nossos associados quanto para os não associados. E os não associados, fica o nosso convite para que, né, nos acompanhem, vejam o trabalho da CDC e estejam conosco em breve, tá ok? Muito obrigada, Diego. Obrigada. Excelente noite para vocês, viu? Obrigada, Diego. Obrigada por tudo. Obrigada.